Agora vamos falar sobre a questão da água, viu, ô Joel? Porque a gente está aqui no estúdio também com uma repórter que gosta de água, viu? No fim de semana foi pra praia, aí hoje tá falando de reservatório, de falta de água em São Paulo. Olivia Freitas que tá aqui com a gente, viu? Eu estive, inclusive, na Cantareira nesse final de semana e presenciei, visualmente falando, o nível bem baixo daquele reservatório. Abaixo de 40%. Tá em 38. 38%. E os outros reservatórios de São Paulo estão seguindo essa mesma regra. 4 dos 7 já operam com menos da metade da capacidade. Tá vendo? Oi, Olivia. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Olivia. Boa tarde, pessoal. Pode Boa puxar tarde o microfone para perto de você. Opa, aí. Vem pra Ele é pesadão, mas anda. Chegou. Pronto. Boa tarde para todo mundo. Pois é, situação preocupante, né? Como a Ana falou, dos 7 mananciais que abastecem a região metropolitana, 4 estão abaixo dos 50%. Segundo a própria Sabesp, é a primeira vez que isso acontece. O maior deles, que é o Sistema Cantareira, com 38%. Paralelamente a essa situação, a gente tem também muitos moradores reclamando de uma redução no recebimento de água, principalmente durante a madrugada. Então a gente preparou uma reportagem para o Jornal da Band de hoje trazendo essas reclamações de moradores da Zona Norte, da Zona Oeste, dizendo que vai dando 10, 11 horas da noite essa água é fechada e volta às 5 horas da manhã. A Sabesp diz que isso não tem nada a ver com os reservatórios, diz que isso é uma medida tomada para reduzir a pressão da rede no momento em que pouca gente usa, a água fica pressionada ali, o risco de rompimento é maior, então eles reduzem o fornecimento para reduzir as perdas. Mas quando os sistemas chegam a 40% do abastecimento, isso é uma regra da própria Agência Nacional de Água, isso é uma regra do Brasil em todos os lugares. Você tem gatilhos que você dispara para que medidas sejam tomadas para reduzir o fornecimento e preservar os mananciais. Então, essas reclamações elas estão acontecendo no mesmo momento em que a gente tem uma redução com mais de 40%. Do volume, que permite a adoção de medidas um pouco mais rígidas para preservar esses mananciais. A Sabesp diz que isso não tem relação direta e que é assim para evitar perdas. Um dos moradores que nós entrevistamos, o Júnior, que mora na zona norte da cidade, numa região mais alta da Casa Verde. Mas por que se preocupa com perda somente agora e não antes? Pois é a história gatilho, do Júnior, sim. porque Claro o Júnior que é um diz o gatilho. seguinte, há 2 meses ele começou a sentir que a casa dele já não tem abastecimento de madrugada. Minha pergunta, Júnior, quando foi a última vez que isso aconteceu na sua casa? A ele, aproximadamente em 2014, quando a gente teve aquela outra crise mais drástica. Nesse período, vocês não tiveram problema de madrugada com redução de pressão? Não, nenhum. Isso voltou a acontecer de uns tempos para cá. A mesma coisa disse o morador da Lapa, que é recente essa redução. Inclusive, em relação ao nosso entrevistado da Lapa, uma equipe da Sabesp foi até lá e, em nota, nos enviou dizendo que a situação dele está normalizada, mas é que de dia estará normalizada mesmo. O problema é de noite. E ele gravou os vídeos pra gente, foi mandando. Tem hora certinha para começar e hora para sair. De qualquer maneira, ainda segundo o que a Sabesp diz, não haverá risco de desabastecimento aqui para a região metropolitana de São Paulo, porque todas as obras que foram feitas de integração dos vários sistemas em 2014, em função da crise hídrica, permite que eles façam um manejo bastante organizado das regiões com mais água para as regiões com menos água. O que temos que olhar com mais atenção é justamente de onde essa água virá, já que a gente tem reservatórios com níveis baixos de uma maneira geral. Então, a Sabesp dizendo que não há risco, que eles vão acompanhar, eles entendem que o regime de chuvas, mesmo se ele vier no verão, verão, primavera, abaixo do esperado, ainda assim, eles conseguem suportar 2022 com a situação de hoje e que se não tivesse sido feita essa integração lá em 2014, nós já estaríamos no volume morto agora. Já há alguns meses operando no volume morto. É uma situação que preocupa muito. Entre os especialistas, divide opiniões. Tem gente dizendo que sim, há risco de desabastecimento para 2022. Há especialistas na mesma área dizendo que todo o trabalho que foi feito dá uma tranquilidade de observar o período de chuvas. Aí que tá. Estamos novamente dependendo do período de chuvas para ver como ele vai vir. E se não chove, né? Que é o que aconteceu nesse último período. A gente teve uma chuva de 60% abaixo do esperado. Isso pode acontecer, né? Você sabe que a longo prazo, se continuar com essa decrescente de água aqui para a região sudeste, região centro-oeste talvez, acho que vai ter que se pensar em integrar a região norte
com as regiões centro-oeste e sudeste. Para você mandar água, por exemplo, por viaduto de lá para cá. Imagina. Eu acho que no futuro... Tem projeto. Isso já é estudado. Mas eu acho que a médio e longo prazo vão começar a colocar isso em prática. Porque lá sobra água e aqui falta. Então acho que vão começar a pensar nessa interligação. Não somente como aconteceu aqui nos sistemas de São Paulo. Acho que daqui para frente talvez vão pensar em interligar um estado com outro e aí por diante. E aí só uma última informação que eu acho que todos que nos acompanham precisam ficar atentos, todos nós. Há um pedido nesse momento para que as pessoas reduzam o consumo de água o máximo que puderem, atenção com os banhos prolongados, atenção com o uso desnecessário da água num momento como esse. Exatamente. Acho que todos somos responsáveis um pouquinho, né? Vamos lá. Sim, com certeza. Olívia, muito obrigado, tá? Obrigado, Olívia. Um abraço para você, minha amiga. Boa semana. Para nós. Ó o quinto sinal, Aninha. Tá na hora do Repórter Bandeirantes.